Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo Deus amo de estar me expressando em minha fala, na vossa vida em Cristo Jesus, nesta tarde de segunda-feira. Estou aqui mais uma vez. Também quero agradecer os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, as pessoas que têm me apoiado em meu canal aqui do Instagram, todos que têm me seguido aí pelas redes sociais. Que Deus possa ser grato e abençoar a vossa vida de forma precisa e de forma cordial, viva, santa e única e poderosa. Também eu quero agradecer a Majestade Eterna, por graciosa e viva e santa Majestade, de me dar mais uma oportunidade de estar me expressando em minha fala aqui nessa segunda-feira, no meu canal do Instagram, nas vossas vidas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos que vão fazer parte desta live nesta tarde no Instagram. Eu já quero começar minha live. O tema oportuno, que eu coloquei aí por direitos, que eu coloquei o tema que nós vamos falar hoje vai ser sobre as festas juninas e a igreja, O que temos em comum a respeito da festa junina e as igrejas? Claro que é algo relativo, e como eu estou iniciando a live a respeito desse assunto, só quero deixar aqui avisado que quando acabar minha live aqui no Instagram, eu vou estar abrindo outra live lá no meu Facebook, falando sobre o Apocalipse, o tema, a partir das 17h30, 5h30 da tarde, eu vou estar lá no meu Facebook falando sobre o Apocalipse. Então as pessoas vão entrando aí e vai compartilhando, Já chegou a Roseli, a Rose, já chegou aí, que Deus possa abençoar no caso, As pessoas que vai chegando, vai deixando aí o seu joinha, amém? Vai compartilhando. Então, como eu estava falando, nesta tarde a minha live vai ser sobre as festas juninas e a igreja, Vamos tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto, que eu quero trazer muito aqui. Hoje já vai fazer a segunda live. Cada segunda-feira eu trago aqui uma live, sobre o assunto, sobre a festa junina. Hoje o assunto vai ser a festa junina e a igreja. Já quero iniciar minha live falando um pouquinho da festa junina. Quero descer aqui, por caridade divina, para que nós podemos entender esta fala. Os evangélicos não concordam e não praticam das festas juninas, porque, na verdade, esta é uma celebração a santos, As comidas e as danças, longe de ser apenas uma diversão, são oferecidas a eles, Então, a gente pode entender que a festa junina, ela é uma festa de uma celebração a santos. E que tipo de santos são esses? São santos, da Igreja Católica, onde as pessoas oferecem sacrifício ali, daquelas comidas, e aí até mesmo apresenta aos santos da Igreja Católica. Então nós podemos ver que nós que somos evangélicos, que andamos segundo a doutrina da Bíblia, nós não concordamos. Aqueles que realmente conhecem a palavra não concordam com esse assunto e nem pratica este ato, porque as comidas, da festa junina, as danças, está longe de ser somente uma diversão. É algo muito mais profundo que está por trás disso, porque toda aquela comida que está ali na mesa ali, elas são consagradas, para os santos, e nós sabemos que só existe um santo, que é Jesus, o Santo de Israel, o Filho do Deus vivo, Ele sim é digno de receber esse título, santo, e que tem todo o poder nos céus e na terra. Então,
nós podemos entender que nessa celebração está longe de ser somente uma dança, né, para somente um festival e para ser somente uma comida para celebrar alguma coisa, né? Então parte simplesmente de algo muito mais profundo do que simplesmente a respeito disso, né? Então coisas oferecidas a eles, a quem? Aos santos, que a Igreja Católica e o povo cultua e dá glória, né? E até mesmo pratica aí, né, no mês, porventura, que é a festa junina, né? Porque a festa junina é feita no mês de frio. Então nós podemos entender a respeito, né, desse assunto. Então vamos descendo aqui um pouco além, né, para que nós podemos entender a colocação, né, do que ele está falando. Aqui ele fala simplesmente a respeito disso. A festa junina não é não é cultura, vírgula. Não é cultura, vírgula. Puramente falando, ponto. Mas é uma uma religiosa, né? A festa junina não é cultura, vírgula. Puramente falando, ponto. Mas é uma religiosa, vírgula, associada ao culto de santos, vírgula, como os acima citado, ponto, aonde um crente protestante poderia coadornar com isso. Então tem um ponto, né? E há uma paróquia, né? Há uma paróquia, no caso, pratica e meio contraditório, ponto. Se for assim, vírgula, os evangélicos poderia praticar de todo ritual religioso, né? Religioso e processado no Brasil, como ritos de Umbanda e Candomblé, vírgula, origens e outros que também oferece a deuses, guia, comidas e festas, ponto. E claro que nenhum evangélico praticará destas festas com a intenção de praticar a idolatria, ponto. Mas tal procedimento, vírgula, por isso só, vírgula, e condenado pela Bíblia, ponto. Condenado pela Bíblia, ponto. Aí descendo aqui, nós podemos entender. A Bíblia é muito clara em relação à idolatria. A exaltação, a não cultuamos outros deuses. Ponto. Para saber mais sobre esse assunto, vírgula, leia 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, um ponto e uma vírgula, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 1, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, um ponto e uma vírgula, Gálatas, capítulo 5, versículo 20, ponto. Vamos descer. E sobre a comida sacrificada aos ídolos, vírgula, leia Atos, capítulo 15, versículo 20, um ponto e uma vírgula, Romanos, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15, ênfase no versículo 21. Aí 1 Coríntios, carta de Paulo a Coríntios, capítulo 8, um ponto e uma vírgula, né? O capítulo é 8, o versículo é 10, né? Capítulo 8, versículo 10, né? ênfase no versículo 25 até o versículo 33, que dá uma referência própria sobre o assunto. É aquilo que eu acabei de ler para os irmãos.
Aqui fala de uma idolatria muito forte e comidas consagradas, né? E essas comidas que são consagradas a Santo Antônio, né? A outros santos que são, porventura, consagradas essas comidas, que é o santo sobre o casamento para os católicos, esse negócio todo que nós sabemos, que eu expliquei na live anterior. Nós que somos cristãos verdadeiros, que lemos a palavra e a Bíblia, né? Como eu falei, né? Aquele que prossemente por isso só condena pela Bíblia. Então aqueles que andam, né, segundo as Escrituras, sabem que essas coisas são coisas que são consagradas a ídolos e até consagrada a imagens de escultura, conhecido em outra linguagem, deuses, né, mitológicos e deuses, porventura, que não procedem da língua de um cristão verdadeiro que tem Jesus na sua vida. Porque a Bíblia é bem clara, a Bíblia condena qualquer ato, né, porventura, simplesmente de idolatria. Né? A idolatria é algo que a Bíblia condena e é pecado diante dos olhos do Senhor. Por que é pecado? Porque simplesmente não pode adorar outro Deus, outros deuses além do Deus vivo, porque só existe um Deus. Então, ali não é somente um ritual, né, de uma festa comum, comidas comum. Eu já vi cristão comer comidas e aquelas coisas consagradas a ídolos, a imagem de escultura, a santos, para aquele povo que pratica tal coisa como essa. E essas coisas não procedem, porque eu não posso beber do cálice do Senhor, como Paulo falou, e depois beber, porventura, do cálice do diabo. Eu não posso. Eu tenho que ser um cristão centrado na minha doutrina e da doutrina da palavra, que no caso é a doutrina da Bíblia. Então eu tenho que andar segundo os passos das Escrituras sagradas, da palavra do Deus de Israel, para que eu possa estar em comunhão com Deus vivo. Então, simplesmente, pelos rituais que são consagrados à comida, que são oferecidos aos santos, a festa junina que são oferecidas também, aquelas bandeirinhas que são pintadas de várias cores, aquela blusa xadrez, né, aquela blusa, né, de xadrez que tem várias cores nela. Então essas coisas não é para cristão. Cristão não faz. E outra coisa, cristão não faz arraial santo. Não existe isso não, no vocabulário de uma pessoa que serve a Jesus. Isso não existe. Arraial santo, né? Isso não existe. Vamos fazer aqui um arraial santo, porque esse arraial, né, é para nós cristãos. Cristão de verdade, convertido a Cristo e que confessou Jesus, ele não faz parte dessas coisas que não procedem do Espírito Santo. Porque são coisas do mundo, são coisas para deuses estranhos. E nós adoramos somente um Deus. Eu não posso ser dividido, eu não posso ter meu coração dividido. Ou eu sou de Deus por completo, ou eu sou de Satanás por completo, porque não existe outro caminho. Existem dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação. A Bíblia fala sobre esses dois caminhos, o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. E Jesus enfatizou dizendo a respeito desse caminho, falando que poucos são aqueles que passam pelo caminho estreito, mas muitos são aqueles que passam pelo caminho largo. Por quê? Porque o caminho largo é o caminho da perdição, que leva à condenação eterna e leva o homem à queda, né? E simplesmente a destruição notória da sua vida. Então, biblicamente falando, nós que estamos centrados na palavra, que estamos sendo ensinados, nós não participamos dessas coisas e nem fazemos, né, arraial santo. É aquilo que eu disse na minha live anterior, que foi segunda passada. Você quer comer? Eu estou com vontade, hoje é o mês 6, o mês 7, né? E eu estou com vontade de comer uma pamonha. Nada te impede você ir lá comprar e até fazer na sua casa. Você pode comprar, né, a pamonha, né, numa loja e comer. Você não pode ir lá aonde está a festa, que é consagrada as coisas para santo, e porventura simplesmente comer. Né? Você pode simplesmente ir no mercado, comprar as coisas que você gosta e você fazer, mas sem arraial santo, sem nada. Comer porque você quer comer uma pamonha, um milho, não há pecado nenhum nisso, né? Mas você ir lá
no ambiente onde tem a festa, entendeu? Onde tem as barracas feitas, e você ir lá comer, aí não, aí você não pode fazer isso, porque tudo que está ali são consagrados, são coisas consagradas a santo. Então assim, eu tenho certeza que essas coisas não agradam o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus também não quer ver o povo dele envolvido em coisas que não procedem, coisas que não são de Deus, coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Então, são coisas que a Bíblia proíbe, né? E nós andamos segundo a doutrina das Escrituras. Então, o que a Bíblia, né, condena é pecado. Se a Bíblia diz que idolatria é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que adorar outros deuses, né, porventura, e não adorar o Deus vivo é pecado, é pecado. Então, se é pecado, é pecado. Então, existe uma separação entre os filhos da luz e entre os filhos das trevas. Então, eu não posso me juntar, eu posso ir pregar a mensagem de Cristo, falar de Jesus para aquela pessoa que não tem conhecimento salvífico das Escrituras Sagradas. Agora, eu já vejo cristãos se envolvendo, né, em arraial santo, em festa junina. Qual é a diferença entre a festa junina para a igreja? Há uma separação. Se você for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no Evangelho do Apóstolo Mateus, né, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 25, o versículo 1 descendo todo, você vai ver que a noiva é a igreja. E a noiva, lá está escrito que tem 10, 5 prudente e 5 nessa. Qual é a diferença entre a festa junina e entre a igreja? Porque a igreja, ela vive a doutrina da Bíblia, da palavra. Ela anda segundo o estatuto da vontade de Deus e da Bíblia. Então, aquelas que não têm azeite, é aquelas que fazem o que quer. Que não guarda, né, se envolve com coisas erradas, faz coisas que desagradam o coração do Espírito Santo, faz coisas que o Espírito Santo não gosta, que deixa o Espírito Santo triste. Então, assim, não são coisas viáveis para que nós, cristãos verdadeiros, que temos Jesus e que confessamos o nome do Salvador, podemos realizar, porque isso não bate com a Bíblia, né? Então assim, e aquelas que têm o azeite, não, aquelas que têm o azeite, elas guardaram em si o azeite com o Espírito Santo. São pessoas obedientes, pessoas submissas, pessoas que obedecem à palavra, então guardaram o azeite. E aquelas que eram 5 prudentes, que guardaram o azeite, prudente, já estava prudente, que é vigilante e prudente, que guardaram o azeite, elas entraram pela porta do noivo. Mas aquelas que são loucas, vistas como loucas, que não tem nada de prudência, não guardaram e ficaram por lá de fora, e não puderam entrar. Então, as pessoas, elas têm uma razão e um pensamento muito errado do céu. Elas acham que o céu é lugar de qualquer pessoa. Ela acha que o céu vai qualquer tipo de pessoa. E está errado, viu? Esse conceito de pessoa dizer que o céu a pessoa morre no pecado, morre, né, se prostituindo, no adultério, na fornicação, morre fazendo coisas erradas, vive uma vida de bebida, de erros, de pecado, e depois a pessoa morreu e ela foi para o céu. Não foi não. Não foi não. Não foi mesmo, porque o céu não é bagunça, né? O céu não é uma porta de uma boate que entra qualquer pessoa, não. O céu tem ordem. Se a pessoa não fizer aqui, se a pessoa não tiver um caráter limpo aqui, se a pessoa não tiver uma vida, né, reta com Deus aqui, se a pessoa não tiver uma vida de busca, de sinceridade, se a pessoa não tiver os frutos do Espírito, como diz Gálatas capítulo 15 ao versículo 16, a pessoa não entra no reino dos céus. Então, sim, vamos entender. A pessoa faz tudo que é errado, a pessoa foi para o céu. Não foi não. Não foi. Isso é a maior mentira que o diabo fala para colocar nos corações das pessoas. Vamos separar as coisas, né? Lugar de ímpio é no Hades, lugar de tormento momentâneo, quem morre sem Cristo. Então assim, como é que a igreja, a noiva de Jesus, vai concordar? E como é que Jesus vai permitir a noiva dele para participar de festa pagã, de deuses pagões? Ele não vai se agradar disso.
Não vai, porque são coisas oferecidas. E através daquilo tem demônios. E só vê quem tem visão espiritual, porque ninguém vê demônio com o olho material. Só vê com o olho espiritual, porque são espíritos. São espíritos, né? São espíritos que você não consegue ver com o olho material. Tu só vê com o olho espiritual. Então, tem muita razão, tem muito cristão aí caindo nesse conto, que pode participar, que eu vou fazer arraial santo, e não tem nada a ver, esse negócio aí não agrada o coração do Senhor. Porque para mim é a mesma coisa de você estar copiando o mundo. E a Bíblia manda a gente transformar o mundo pela palavra. Não copiar o mundo, é o mundo que tem que se espelhar a gente, que somos cristãos e evangélicos, e que temos a palavra e a luz do Espírito. O que foi que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus capítulo 5 e o versículo 13? Vós são o sal da terra e vós são a luz do mundo. Então eu sou o sal e eu sou a luz. Então como é que a luz vai concordar com as trevas? A luz chega para brilhar. A luz chega para expulsar as trevas, já resgatar quem está em escuridão, né? Quem tem a visão, porventura, cego espiritual, né? E o sal só serve para salgar, somente isso, né? Então, a igreja é isso, né? Então a igreja não pode concordar com certas coisas. Nós temos que ter separação. Até certas coisas que é feito, né? Como hinos que são tocados. Nem todo hino, porque o hino tem que ter letra. O hino tem que ter letra, unção do Espírito, e tu tem que ver se realmente Deus está neste hino, para você louvar, né? Porque tem hinos por aí que não é de Deus, e Deus não está presente, né? A maioria desses hinos hoje que são lançados tem atuação diabólica, tem atuação de Satanás nesses hinos diabólicos. Eu já vi igrejas cantar hinos de festa junina de igreja católica. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia, entendeu? Né? O povo de Deus é um povo separado, o povo da luz, um povo verdadeiro. Abre o olho, acorda, abre os olhos. Então, assim, nós temos que viver a doutrina da Bíblia, né? Nos últimos dias, Timóteo disse, e Timóteo falou, e trocarão a verdade de Deus por doutrinas de demônios. Quer dizer, andarão em conselhos de demônios, doutrina de demônios, e faz coisas que não é de Deus, que não procede do Espírito Santo de Deus, que não procede do Senhor. Então, assim, os conceitos estão todos virados, estão todos trocados, né? O certo é o errado é o certo é aplaudido, né? É aplaudido, quer dizer, o errado é aplaudido, né? Aquele que erra é aplaudido, e o certo não é aplaudido, né? Ele é criticado, zombado e cuspido. Então, assim, o conceito virou, né? Tá tudo diferente, tudo aquilo que a Bíblia diz, eles não gostam. Por quê? Porque a palavra é o único sintoma que rasga, que entra, né? Porque a palavra, ela é espada, ela é pão, ela é água. Então, a palavra, ela é bússola, né? Para que eu possa ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra, ela, porventura, quebra, arrebenta, né? Joga por terra, né? Porque a palavra é como louvor. O louvor somente alegra, né? A palavra não. A palavra, ela já é mais profunda, mais tremenda. Ela toca, né? Ela vai na alma da pessoa, né? Então, a palavra tem um efeito mais profundo para que possa libertar, salvar e trazer uma libertação salvificamente na pessoa. Então, o cristão verdadeiro, né, não participa dessas coisas, que são coisas de deuses pagãos, né? E outra coisa, festa junina, ela representa a morte de João Batista, né? Isso veio desde o tempo de Herodes, né? Bota aí 2000 anos atrás, né? Isso aí veio desde o rei Herodes, né? Entendeu? Porque a filha de Herodes dançou para ele, né? E a filha perguntou para a mãe o que ela pedia. Ela pediu a cabeça de João Batista numa travessa de prata. Então esse assunto não vem de hoje. E as pessoas que celebram isso não têm nem noção o porquê que está celebrando. Está celebrando a morte de um servo do Senhor que foi a pregoeiro e pregou a mensagem de Cristo,
para arrependimento de pecado e batizou muitos nas águas, né? E concorda com Herodes Antipas ali, aonde simplesmente arrancou a cabeça de João Batista, e a festa junina é isso, né? É uma representação da morte de João Batista. E tem cristão participando dessas coisas, porque não conhece Bíblia, porque não lê Bíblia, porque não tem conhecimento salvífico, porque é ignorante, né? A palavra pescieis ignorante, né? Pescieis é a pessoa que é ignorante nas leis salvíficas, né? Porque tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. Se eu ignoro leis é porque eu não conheço leis. Se eu ignoro a Bíblia é porque eu não conheço a Bíblia, né? Então a Bíblia, ela não é como o louvor. O louvor esquenta, o louvor só dá um ânimo. Mas a palavra não. A palavra é espada, ela rasga por dentro, né? Ela vai na medula, ela vai na alma, né? Ela sai rasgando. E as pessoas que não gostam, correm da palavra. Porque a palavra tem um sintoma de libertar, né? Porque ela tem poder. A palavra tem poder, né? Então, muitas das pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? De escutar a verdade. Claro que aquele que ministra tem que viver a verdade, né? Ter a verdade nele, para depois ele passar a verdade. Porque falar a verdade é fácil, viver ela que é difícil, né? Então muitas vezes as pessoas não têm compreensão. Elas querem fazer como elas querem. Elas querem fazer as coisas do jeito delas, né? E a Bíblia proíbe certas coisas e a Bíblia não aceita certas coisas. Por quê? Porque isso é doutrina de demônios. São coisas que a Bíblia proíbe. E nós não servimos demônios. Nós não servimos ídolos, imagens de escultura. Nós não servimos deuses mitológicos. Nós servimos o único Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que não falha, o Deus que não erra e o Deus que jamais pode errar. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra. Daqui a pouco vamos ler aqui alguns versículos bíblicos. Então vamos ler aqui a respeito de algumas coisas aqui dos versículos bíblicos, para que nós podemos entender essa temática que eu estou pregando para os irmãos, da palavra do Senhor, né? Porque é algo muito profundo onde a gente fala a respeito, né, desta palavra que é citada no Evangelho, né? Porque a palavra tem poder para libertar o homem da sua ignorância, né? Porque tudo que eu ignoro é aquilo que eu não conheço, como eu disse e expliquei. Então a pessoa que é cristã, ela não concorda com essas coisas que são a deuses pagãos, comidas consagradas, né? Coisas consagradas a deuses pagãos, né? E essas pessoas são pessoas cegas, cegas espirituais, né? Não conseguem ver a verdade. E às vezes, por não conhecer, por não, né, enxergar a verdade, muitas vezes são ignorantes a respeito de certas coisas. Mas nós que conhecemos a verdade, falamos da verdade e falamos daquilo que nós sabemos e vivemos. Eu quero ir agora lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo, por caridade divina, 23. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primeira Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim, a palavra do Senhor. O título fala bem assim: Samuel manda Saul destruir os amalequitas, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, vírgula. É o
profirar e com iniquidade, ídolos, com iniquidade e idolatria, ponto. Porquanto tu rejeitasse a palavra do Senhor, vírgula, ele também te rejeitou a ti, vírgula, para que não seja rei, ponto. Olha aí. Aí tem pessoas que falam que Deus não rejeita. Ah, porque Jesus, o Espírito Santo, ele não rejeita ninguém. Como não? Eu quero entender essa fala que é quando a pessoa fala. Eu quero entender, porque a Bíblia fala que ele rejeitou, né? Ele rejeitou, né? Ele rejeitou quem? Saul. Que foi Saul que foi ungido, né, a rei, para ser rei de Israel, nesse capítulo. E a rebelião, né, é pecado de feitiçaria, né? E por fim, com iniquidades da idolatria, né? Então, se tu rejeita a palavra de Deus, Deus também vai te rejeitar, porque tu rejeitasse, quer dizer, você usaste de rejeição, rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, vírgula, para que não seja rei, ponto. Quer dizer, rejeita Deus, Deus também vai rejeitar a pessoa. Então é Bíblia, está aqui o texto, não é o texto que está falando. E aqui fala que isso é pior do que pecado de feitiçaria, quer dizer, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A pessoa que entra com rebelião, seja na igreja, seja ela por entrar, não é só igreja não, é rebelião na palavra, é rebelde, não quer obedecer a palavra, é rebelde, não quer dar ouvido à Bíblia, é rebelde, anda como quer, faz como quer, não obedece pastor, não é submissa a pastor, não obedece, porventura, os mandamentos da Bíblia, não obedece os líderes da igreja, não obedece a liderança do ministério. Tudo isso para Deus vê como feitiçaria. Então essas coisas não agradam o coração do Senhor, não agradam o coração do Deus de Israel, né? Não agrada o coração do Deus vivo. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem poder e Deus não gosta de rebelião. Porque quem fez rebelião no céu foi Satanás, Lúcifer, quando ele caiu. Claro que esse nome não tem na Bíblia, né? Esse nome Lúcifer não tem na Bíblia. É uma introdução, um significado próprio de anjo de luz, né? Onde nós damos o nome, que esse nome é hebraico, né? Então podemos entender da idolatria, né, como feitiçaria, quer dizer, uma pessoa que não obedece, uma pessoa que não é submisso, uma pessoa que não está no centro da vontade de Deus e não quer obedecer os mandamentos salvíficos do Rei da Glória. Então, é isso. Então, Deus viu Saul dessa forma, desobediente, não queria se atentar, e porque ele rejeitou a palavra do Senhor, Deus também o rejeitou. Então, não rejeite a palavra, não rejeite a Bíblia, não rejeite o Senhor, né, para que Deus não venha te rejeitar também. Amém? Mas guarde a palavra, obedeça a palavra e obedeça os seus líderes, para que você venha ser bem sucedido no seu ministério. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos descendo aqui. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17 de Atos. Capítulo 17, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 17,
versículo 16 no caso, perdão, versículo 16. O versículo é 16. Diz assim, vírgula, enquanto Paulo e vamos lá, vírgula, enquanto Paulo os esperava em Atenas, vírgula, o seu espírito se comovia em si mesmo, vírgula, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O título fala assim, Paulo em Atenas, ponto, seu discurso areópago. Então, para você entender, Paulo foi para Atenas. Atenas é uma cidade grega que fica na Grécia, né? É na Grécia, um pouco afastado, existe a Grécia Nova, né, e a Grécia Velha. A Grécia é onde nós temos a história dos deuses mitológicos, Zeus, Hades, Poseidon, os deuses mitológicos da história que foram inventados, né, ao longo da história, né? E Atenas, Paulo pregou lá em Atenas, falou do amor de Cristo, pregou o Evangelho, espalhou as boas novas, né? Pregou para os gentios, pregou para os gregos, pregou para o povo de Atenas que existe somente um Deus vivo, né? Na religião da idolatria daquele lugar era muito grande, e até hoje também é muito grande a idolatria. Agora, nós podemos entender que o espírito de Paulo, né? O seu espírito se comovia em si mesmo, né? Então ficava ali incomodado ali consigo mesmo, né? Na cidade tão entregue à idolatria, ponto. Então, mais um texto para você, a idolatria é pecado, né? A idolatria é pecado, né? É um pecado na Bíblia, e Deus não se agrada porque você vai adorar deuses falsos, não são deuses verdadeiros, né? Como eu já vi pessoas falando que, né, existe vários, não existe, só existe um Deus. Lá no céu só tem Deus sentado no trono dele, lá no céu só tem Jesus à direita do Pai e os santos anjos, né, dando glória e glorificando. No céu não tem nenhum santo que quer, não tem uma alma ali, né? Não existe, isso é tudo balela, conversa fiada, isso é mentira, entendeu? Lá só tem Deus no trono, Jesus à direita e os anjos. Nem as almas que morrem em Cristo vão para o céu, elas vão para o seio de Abraão, que é o momento de descanso, né? Onde a pessoa que morre em Cristo vai descansar até o arrebatamento, né? Então é muita ilusão. Então Paulo pregou para um povo que vivia debaixo de uma idolatria terrível. E hoje é diferente, igreja? Não. Hoje o povo vive debaixo da idolatria, e é muita gente cega espiritualmente falando. Por quê? Porque não querem, né, ouvir o que o Senhor tem para falar. E quando pregam a verdade, eles não gostam da verdade, porque a verdade liberta. E se a verdade liberta, é porque a verdade tem sintoma de libertar a pessoa, porque a verdade ela quebra, né, a pessoa por dentro. A verdade ela despedaça, né? Ela despedaça a pessoa, né? Ela quebra a pessoa, ela deixa a pessoa lá embaixo, porque a palavra ela salva, ela tem a força de libertar as correntes das trevas. Amém? Então, eu deixo para você. Paulo pregou no meio de um povo que adorava Atena. Atena é uma deusa grega do Monte Olimpo, que foi muito adorada ao longo dos séculos, né? Pelo povo que acreditava que o povo de Atenas acreditava que Atena protegia eles, né? Então, mas isso é mitos mitológicos, não são verdades, né? Só existe um Deus e somente a Ele devemos cultuar e dar glória ao seu nome, amém? Então, vamos aqui em 1 Coríntios agora. 1 Coríntios, carta de Paulo. 1 Coríntios, carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 1.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Fala assim: dou a graça a Deus, vírgula, porque a nenhum de vós batizei, vírgula, senão a Crispo e a Gaio, ponto e vírgula. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 14, isso mesmo. E no versículo 12, fala bem assim, o título, fala bem assim: a distância na igreja de Coríntio. A distância na igreja de Coríntio. Né? O versículo, fala bem assim, o versículo 12. Quero dizer, vírgula, como isso, vírgula, que cada um de vós diz, dois pontos, eu sou de Paulo, vírgula, eu de Apolo, vírgula, mas eu, vírgula, de Cefas, e eu, vírgula, de Cristo, ponto. Olha só, no 13, esse Cristo dividido tem um ponto de interrogação. Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Outro ponto de interrogação, né? Aí no versículo 14, para nós entender. E deu graça a Deus, vírgula, porque a nenhum de vós batizeis, vírgula, sendo a Crispo e a Gaio, ponto e vírgula, para que ninguém diga, foste batizado em nome, ponto. Batizado em nome, ponto. 16. E batizei também a família de Estefânias, um ponto e uma vírgula. Além destas, vírgula, não sei de batizei alguém ou outro, ponto. 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, vírgula, mas para evangelizar, vírgula, não em sabedoria de palavras, ponto, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então você pode entender aí, que no texto aqui, Paulo já fala tudo, né? Paulo está falando a distância na igreja de Coríntio. Quer dizer, o povo estava distante, né? Distante da igreja de Coríntios. O povo não estava atento à busca da igreja, atento pela busca do Senhor. O povo estava distante da sua presença e distante, né, da casa do Senhor e da presença do Deus de Israel. Então, Coríntios é a carta que Paulo escreveu. E Paulo mesmo fala, uns é de Paulo, outros é de Apolo, né? Outros são de Cefas e outros são de Cristo, né? Então, você pode pegar com cada um, eu sou de um, eu sou de outro. Só que Paulo enfatiza dizendo, eu sou de Cristo. Por quê? Eu não sou de ninguém, eu não sou de Paulo, eu não sou de Maria, eu não sou de José, eu não sou de fulano, eu não sou de ídolos, eu não sou de simplesmente idolatria, pecados, coisas que não agradam, não. Eu sou de Cristo. Cristo, eu sou dele. Ele manda, eu obedeço, eu sou do Senhor, né? Então, Paulo já está dizendo, então Deus não levantou Paulo para batizar. Deus levantou Paulo para pregar o Evangelho, não na sua sabedoria, mas na sabedoria do Espírito, né? E o Evangelho da cruz, que é o Evangelho da salvação. Bem? Então, vamos descer aí para que nós podemos entender. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Olha só o que diz o título. Exortação a
conservar a liberdade de Cristo. Versículo 20. Aí fala o título: as obras da carne e o fruto do Espírito, como eu disse. Olha que maravilha. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Ó que maravilha. 20. Idolatria, já começa assim. Idolatria, vírgula. Feitiçaria, vírgula. Inimizade, vírgula. Porfias, vírgula. Imulação, vírgula. Iras, vírgula. Pelejas, vírgula. Dissensão, vírgula. E heresia, vírgula. A glória. Ao 21. Invejas, vírgula. Homicídio, vírgula. Bebedice, vírgula. Glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vós declaro, vírgula, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. E aí, igreja? Quem comete essas coisas que eu acabei de ler aqui, não vai herdar o reino de Deus. Bom? Esse tipo de gente que comete esse tipo de coisa que eu acabei de ler para você, não vai herdar o reino do Messias. Vai ficar por fora. O primeiro que eu li para você foi idolatria. Se idolatria fosse uma coisa certa, a Bíblia não seria contra isso, né? E a Bíblia é contra a idolatria, né? A idolatria. Então Paulo falou dos frutos. É isso aqui que eu li para você agora, esse capítulo, esse versículo, fala sobre os frutos da carne. Aqui é fruto da carne, tá bom? É o fruto da carne. Quem tem esse tipo de coisa na vida não vai entrar no reino dos céus. Vai ficar fora do reino dos céus, né? A Bíblia fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus, né? Quem tem amizade do mundo tem inimizade com Deus, que no caso, por tradução, é inimigo de Deus. Quem ama as coisas que o mundo tem e que o mundo oferece é inimigo do Deus vivo. E eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Por isso que eu quero obedecer até o fim da minha jornada. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É tanto sacrifício, mas a obediência que é bom, não tem. É poucos que obedecem, né? E aí eu pergunto para os ouvintes que estão me ouvindo aí do outro lado: Deus se agrada de idolatria? Deus se agrada de cristão compartilhar com festa junina? O que a igreja tem a ver com isso? A igreja de Cristo, a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Aí tem que ser semelhante a uma bagunça dessa? Não, claro que não, né? Se eu sirvo a Jesus, tá aí a Bíblia dizendo. Não, é a Bíblia que está falando, não é eu não, é a Bíblia. Então deixai a Bíblia falar. Então assim, quem tem esse tipo de coisa, beberrão, gosta de... vai ficar tudo aí, não sobe. Não sobe, vai ficar aí. Porque isso é fruto da carne. Paulo foi bem sincero para a igreja de Coríntio, né? Comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas aqui são o tipo de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Não vai. Só se converter de coração. Só se a pessoa se converter de verdade e parar com as práticas diabólicas. Aí, né? Convenção de verdade. Não é lari presa para... É convenção. É a pessoa se converter, né? De verdade. Amém? Então vamos descendo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos voltar lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo
versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20. Diz assim: mais escrevas que se bastanha das contaminações dos ídolos. Olha aí, bastanhas das contaminações dos ídolos, isso é comida, tá? Consagrada a ídolos, vírgula, da prostituição, do que é sufocado é do sangue. Ponto. E aí? Tá aí. Quer dizer, comidas consagradas a ídolos. Em outras palavras, a deuses mitológicos, a imagem, coisas consagradas, né, que não é de Deus. Isso não procede do Senhor. Então como é que eu vou comer uma coisa que não é para me comer, coisa consagrada a ídolos, pagões, que a Bíblia não dá respaldo e nem base para ser adorados? Entenda isso, igreja. O único que é digno de adoração é Jesus de Nazaré, o vivo Deus de Israel, o Cordeiro de Deus, somente Ele. O resto é invenção do diabo, entendeu? O diabo inventa tudo, né? Ele é doido para ser adorado como Deus, né? E Deus até permite por um certo ponto para que se cumpra a Bíblia, as Escrituras. Mas a única adoração é dada somente um Deus. Somente um Deus. E o único Deus que a Bíblia relata, a minha Bíblia, a tua Bíblia, é Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, que está à direita do Pai. O Espírito Santo é digno de adoração. Deus Pai é digno e Deus é Espírito. O Filho, o Pai e o Espírito são três em um, né? Então ele é digno de adoração. Não é ídolos. Ídolos não faz nada por ninguém. Isso não tem poder para nada. Isso não tem poder para fazer nada. Se Jesus não fizer, não é isso que vai fazer. E muitas vezes recebe pela fé. Porque o Senhor ele é misericordioso. Aí vê a pessoa lá e abençoa pela fé da pessoa. Mas não é por causa daquilo ali que recebeu, não. Porque a Bíblia é contra idolatria. Idolatria é um sintoma que a Bíblia não é a favor. A Bíblia é contra. Então o que tem a ver festa junina com a igreja cristã de Cristo, né? Da Bíblia Sagrada? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver, né? Romanos, capítulo 14. Vamos lá. Romanos, capítulo 14. Versículo 15. Romanos capítulo 14, versículo 15. Olha o título, diz assim, ó: a liberdade e o amor. No versículo 13, assim que não nós julgamos mais uns aos outros, um ponto e uma vírgula. Antes, vírgula, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, o irmão, ponto. No versículo 14, eu sei, estou certo, vírgula, no Senhor Jesus, vírgula, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, vírgula, a não ser para aquele que tem por imunda, um ponto e uma vírgula, para este é imunda, ponto. No versículo 15, mais vírgula, se por causa da comida
se por causa da comida se contriste teu irmão, vírgula, já não andas conforme o amor, ponto. Não destruir por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu, ponto. 16. Não seja, vírgula, depois, vírgula, blasfemado o vosso bem. O blasfemador do vosso bem, um ponto, uma vírgula. No 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, vírgula, mas é justiça, vírgula, é paz, é alegria no Espírito Santo, ponto. Versículo 18. Porque o que nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, aceita aos homens, ponto. 19. Sigamos após, vírgula, as coisas que servem para a paz e para edificação de um para com o outro, de um para com os outros, ponto. Versículo 20, não destruir por causa da comida, a obra de Deus, ponto. Em verdade que tudo é limpo, vírgula, mas o mal vai para o homem que come com escândalo, ponto. Então você pode ver que Paulo repreende, que aqui está falando da gula, come escândalo é gula, né? Então a comida não foi criada por causa do homem, mas o homem foi o homem não foi criado por causa da comida, mas a comida é por causa do homem, né? Então simplesmente nós temos que entender que eu não vou comer para destruir o templo, porque você comer sem fome também é gula. Tu não está com fome, está comendo, é gula, e gula é pecado. Então Paulo ele repreende sobre a liberdade e o amor, né? As pessoas confundem a liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quero, só que não é bem assim. Eu não vou fazer o que eu quero, né? A liberdade que Deus nos dá é de servir a Ele, obedecer a Ele e de estar submisso à sua vontade e à liderança do Senhor em nossos corações e aos nossos líderes do nosso ministério. Então, biblicamente falando, a pessoa confunde a liberdade que pode fazer tudo o que quer. Eu posso servir a Cristo e servir o mundo. Eu posso servir a Cristo e servir o mundo. E confunde um amor, né? Um amor falso, um amor mentiroso e um amor corrupto, né? Que é um amor que não agrada a Deus. Porque quem ama o mundo e diz que ama a Deus, nunca amou a Deus. Daqui a pouco eu vou dar o versículo para nós ler. Agora vamos no versículo 21. Romanos capítulo 14, versículo 21. Romanos capítulo 14, o versículo 21. Eu li o 15, agora vamos ler o 21. Eu ponho no 20, vamos ler o 21. Fala assim: bom é não comer carne, vírgula, e nem beber vinho, vírgula, nem fazer outras coisas, e nem que teu irmão repugie, vírgula, ou se escandaliza, ou enfadiga, ou enfraqueça, no caso, enfraqueça, né? Então, você pode ver, né, na fadiga ou na fraqueza, não é bom. Pessoa que se entope numa gula descontrolada, né? Parece que nunca viu comida. Então, não é bom. Isso é pecado, né? Isso é pecado. Então, vigia aí, amém? Cuida do templo, porque o templo é eu, viu? E tem que cuidar do templo para que o Espírito Santo habite nele, amém? Para que ele faça morada aí, em nome de Jesus Cristo. Agora vamos lá. E a liberdade, como eu disse, né? Não confunde, o amor também. Agora, vamos aqui comigo, né? Porque a liberdade que Deus nos dá, ela é diferente. A liberdade de servir a Ele, não servir o mundo, né? Vamos comigo. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Fala bem assim, olha aí: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, ponto. Se alguém ama o mundo, vírgula,
o amor do Pai não está nele, ponto. Porque tudo que há no mundo, vírgula, tudo que há no mundo há com a concupiscência da carne, vírgula, e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, vírgula, não é do Pai, vírgula, mas do mundo, ponto. O mundo passa, vírgula, e a sua complacência, ponto e vírgula, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer, tudo que está no mundo passa. O mundo é passageiro. A pessoa que vive no mundo, na carne, né, fazendo a vontade da carne, a sua vontade, não a vontade de Deus, coitado desse aí. Amém? Tudo passa. E quem ama o mundo e vem dizer que ama a Deus, não ama não, viu? Não ama não. Porque o amor do Pai não está nessa pessoa é mentirosa, essa pessoa é falsa, e o amor de Deus não está nessa pessoa, viu? Não está. E tudo que eu estou dando para você, dos versículos que eu estou dando, é sobre festa junina. Porque a live é sobre a festa junina. O tema da minha live, tá aí, eu botei na descrição, né? As festas juninas e a igreja, né? Então tudo que eu estou falando aqui, eu estou batendo sobre a idolatria, né, da festa junina, né? 1 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 8. 1 Coríntios, e ainda tem uns que falam, sabe o quê? Tem uns que falam bem assim, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver mesmo não. Não tem nada a ver você ir lá, comer uma coisinha, né, um bolinho, uma coisinha consagrada, tem nada a ver. Isso é coisa de cristão, isso é coisa de pastor. Coisa de pastor não, minha amiga. Coisa de pastor não, meu amigo. Isso é a Bíblia que está falando. Viu? É a Bíblia, né ou não? Coisa de pastor não, isso é coisa, é a Bíblia, né? É a Bíblia que está citando, entendeu? A pessoa é livre para fazer o que ela quer. Ela quer viver uma vida errada, ela vive. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Agora, cuidado, porque as consequências vêm. Viu? As consequências vêm. Muito cuidado. Porque o salário do pecado é a morte, né? E o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. Fala assim, ao título, resposta e perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Olha aí, ó. Carne sacrificada ao quê? Aos ídolos. A glória. Ídolos, aí, ó. Tá batendo com a live, tá batendo com o tema. Versículo 10. Porque, vírgula, se alguém te ver a ti, vírgula, que tenhas a ciência, vírgula, citada à mesa no tempo dos ídolos. Olha aí, ó. No tempo dos ídolos. No templo. O templo é o quê? É onde os ídolos se reúnem para adorar os seus ídolos. Ídolos, vírgula. Não será a consciência do que é fraco induzido. Quer dizer, a pessoa é fraca e induzida por outras pessoas para fazer uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Induzida. Induzida a comer. E ainda é induzida a comer. Tá aqui, comer. Das coisas sacrificadas aos ídolos. Um ponto de interrogação. Meu Deus do céu. Olha, ó. Induzida. A pessoa que é induzida, minha irmã, meu irmão, meu querido, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, é induzido por outras pessoas. É pessoas que vão pela cabeça do outro. Tem nada a ver não, rapaz. Isso não tem nada a ver não.
Você pode fazer, que conversa fiada, para com essa besteira, menino. Faz mesmo. Tu não tá com vontade de fazer? Pô, faça, menino. Faça, não tenha medo não, viu? Não tenha medo não, vá lá. É induzido cabeça fraca. Aí o diabo toma conta dessa pessoa. Induz ela a fazer aquilo que ela não quer fazer. Mas porque o outro está fazendo, ela vai fazer também. Aí o diabo acaba pegando. Tá aqui é o texto. Versículo 10. 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 10. E qual é o nosso tema da igreja? Comida consagrada, sacrificada a ídolos, apresentada a ídolos. Como é que um cristão convertido a Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, vai comer algo sacrificado para ídolos? Me diz, se eu obedeço e eu ando na doutrina da Bíblia sagrada, eu ando nos passos de Jesus, segue o Mestre, Jesus de Nazaré. Amém? Então não tem como, não tem como. Então, vamos, por caridade divina, para o versículo 25. No versículo 10, né? Vamos ficar aqui no versículo 10, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, que eu acabei de ler para os irmãos. O capítulo que eu acabei de ler, o capítulo é 8 e o versículo é 10, né? Aí, vamos descendo aqui. Eu li o 10, vamos ler o 11. Vírgula. Pela tua ciência, vírgula, parecia o irmão fraco, vírgula, pelo qual Cristo morreu, ponto. Versículo 12. Ora, vírgula, pecando assim contra os irmãos, farendo a sua face consciência, vírgula, pecais contra Cristo. No versículo 13, pelo que, vírgula, se o manjar, escandalizar, e meu irmão, vírgula, nunca mais comerá carne, para que meu irmão não se escandaliza. Ponto. Quer dizer, se comer comidas consagradas, comidas a ídolos, sacrifício a ídolos, né? E comer coisas que não é para ser comida, são coisas que diante do olho de Deus é como manjar dado a ídolos e que não agrada o coração do Senhor. E nem porventura faz a vontade do Deus vivo de Israel. Então, biblicamente falando, são coisas que não agradam a Deus e que Deus também não se agrada. São pessoas que são, porventura, olha o versículo 10 que eu li, eu vou repetir para você. Porque, vírgula, se alguém te vier a ti, vírgula, que tenhas ciência, vírgula, ciência o quê? Que tenha conhecimento, que sabe das coisas, vírgula, sentado à mesa, quer dizer, sentado à mesa, no templo. O templo é onde a pessoa vai, dos ídolos, quer dizer, o templo dos ídolos, onde a pessoa é convidada para ir. Vamos supor, uma pessoa me convidou para ir numa igreja católica, o outro convidou para ir no centro espírita. Tudo bem, a pessoa vai, templo dos ídolos, vírgula, não será consciente da consciência do que é fraco, quer dizer, vai da consciência daquele que é fraco, eu vou ou não vou, vai da consciência, porque ninguém está obrigando ninguém a ir lá, a pessoa vai se quiser, entendeu? Então vai da consciência da pessoa, tá aqui, consciência do que é fraco, a pessoa é fraca, né? Induzida, quer dizer, fraca e induzida por quê? Por outros. Tem pessoas que é induzida por outras pessoas para cair na besteira. E será, né, induzida e come das coisas sacrificadas aos ídolos, um ponto de interrogação. Quer dizer, é simplesmente induzida a ir, induzida a comer das coisas sacrificadas, que não agrada o coração